O Inácio é um representante do BNDES, está aqui também o Vitor e a Ana. Eu agradeço imensamente a presença e agradeço, prontamente aceitaram a vir até aqui, quando demonstra a postura bastante preocupada. Eu confesso que eu até falei com eles, eu estava bastante chateado com o BNDES, porque tinha continuado a repassar recursos e não direcionou do meu lado da ação. Mas aí foi esclarecido que, quando eles foram notificados da ação, já havia cessado os repasses, por isso que o BNDES não ingressou na ação. Então, pelo menos nesse aspecto, eu já fiquei mais tranquilo, né? Então, agradeço imensamente a presença. Obrigado. Acho que antes de entrar nas considerações, como o subprefeito Mário Bulgarelli disse antes, e o próprio procurador Dr. Jefferson, eu queria só trazer um contexto sobre a atuação do banco. Tá? Em qualquer operação de financiamento, tá? O banco ele opera com saneamento, mais precisamente desde 1996. Tá? A gente entrou nesse processo justamente para tentar trazer para o setor de saneamento alguma experiência que nós temos com os demais setores de infraestrutura regulados. Tá? Telefonia, infraestrutura em geral, estradas e outros tipos de infraestrutura, de serviços de infraestrutura. Qualquer operação do banco, por isso eu estou falando isso justamente para deixar clara a questão da impessoalidade. Tá? Quer dizer, essa é uma questão que tem trato orgânico para o BNDES. Tá? Antes de entrar no processo do BNDES, ele é analisado previamente, através de uma consulta prévia, passado por um comitê de crédito. Tá? Ele é composto por superintendentes funcionários da casa. A partir daí, ele passa por uma segunda etapa, que é a análise, aprovação e contratação da operação. Tá? A gente está falando, no caso, dos investimentos de esgotamento sanitário de Marília, de uma operação contratada. Há um contrato regulando essa relação com o município de Marília. Tá? Depois dessa contratação, segue um acompanhamento que pode ter dois cursos. Tá? O primeiro curso é a extinção desse contrato pelo meio da concepção do objetivo que se destina, tá? Que é justamente o projeto, a obra concluída, gerando todas as externalidades, tendo funcionalidade, ou alternativamente, e isso acontece, curso problemático, seja pela não execução do seu objetivo, seja por inadimplemento de natureza financeira. Tá? Quer dizer, qualquer encargo, qualquer obrigação que tenha sido cumprida, seja financeira ou não financeira, ela enseja, dependendo da gravidade, em curso problemático. E justamente para deixar clara essa impessoalidade no trato, ela é remetida como uma boa prática de instrumento de controle para uma outra área do banco. Quer dizer, a área que está interessada na gestão do contrato, ela não mais faz nenhuma gestão em relação a esse contrato. Ela é interessada na área de crédito para as providências que são cabíveis, entre as quais vencimento antecipado, provavelmente renegociação desse crédito e todas as consequências que advêm desse movimento. Tá? Quer dizer, no BNDES, quem enquadra não analisa, a própria contrata, e quem contrata, analisa e aprova, também não recupera o crédito. Tá? Quer dizer, isso é uma boa prática de controle que a gente faz questão de seguir. No caso das obras de afastamento do caminho de esgoto no município de Marília, a gente está falando de um contrato de 2004. Tá? Quer dizer, a gente está há 6 anos, e mais impessoal ainda, quer dizer, até por conta dessa questão, desse tempo que decorreu, é extremamente impessoal, dado que desde então já passaram 4 chefes de departamento, no mínimo, né, na gestão desse contrato. Quer dizer, eu sou o 4º chefe de departamento gerindo esse contrato. Todas as alternativas que foram trabalhadas, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que o nosso contrato é com o município de Marília. Tá? Quer dizer, isso diz respeito ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, quer dizer, é uma obra que foi financiada justamente com esse objetivo de trazer bem-estar para a população de Marília. O BNDES também ele não é partidário de nenhuma solução que dê solução a essa tendência, a questão da obra. Tá? Quer dizer, mas a gente conhece várias soluções, quer dizer, até com base em experiências comparadas que o banco tem com outros municípios, que a gente se sente até obrigado a colocar. Né? Quer dizer, a questão da análise das peças orçamentárias de Marília, isso foi feito em 2009, a equipe técnica do BNDES esteve presente no município, a gente ficou um pouco preocupado em relação à questão da disponibilidade, tanto para relação ao investimento na contrapartida, como também para a questão da amortização. Acho que essas peças são públicas, esse
isso é uma coisa que decorre da nossa própria análise, não tem nenhum problema em dizer. A questão da autonomia do departamento de saneamento do município é algo também que a gente não sabe exatamente o quanto ele gera, o quão confortável ele estaria para gerar contrapartidas para tocar essa obra de esgotamento sanitário. Reparem, eu estou sempre falando de esgotamento sanitário. A água não é objeto do contrato do BNDES. Tá? Quer dizer, nessa situação, eu acho que é importante não quem vai executar a obra. A gente está falando de uma TIC, muitas vezes eu ouço a palavra privatização, né, que a gente estava chegando aqui, tinha uma faixa, parece uma faixa assinada, a gente não sabe exatamente, a gente passou rapidamente, e está escrito a questão de privatização. Privatização é uma coisa que a gente não deveria nem entrar, assim, a gente não está defendendo a privatização ou qualquer coisa. Privatização é um conceito muito amplo, né? Até por isso a gente não deveria entrar nessa questão. A gente está falando em especial por conta de serviços que hoje não são prestados. Tá? A gente não privatizaria um serviço que não está sendo prestado. Tá? De todos os arranjos possíveis, ao BNDES não importa qual a solução que venha. Desde que ela seja mais rápida, a que venha ao encontro do que preconiza o contrato de financiamento. Tá? Modelos consorciados, concessões parciais, ou se o BAM conseguir tocar essa obra com um orçamento municipal, isso também não faz, para nós, não faz a menor diferença em relação à execução do contrato de financiamento. O que o BNDES traz hoje para cá, a mensagem que a gente traz, é um extremo desconforto em relação à situação do contrato como ele está hoje. Tá? A solução, insisto, desculpem se ser chato, a solução não importa. Tá? O que a gente gostaria de contribuir e de mostrar justamente que essa situação nos incomoda muito, até por conta do nosso próprio dever de ofício. A gente chegou a um limite de manter o contrato sob a gestão da área operacional do banco. A gente está a um passo de mandar esse contrato para a área de crédito do BNDES, justamente por conta de uma falta de solução. Tá? Eu acho que é exatamente isso que se destina esse encontro. Obrigado. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Luiz Cláudio, que é o perito do Ministério Federal, que vai expor como ele acompanhou isso e qual a questão do nosso procedimento. Depois eu vou passar a palavra para os outros convidados. Eu só queria deixar claro que nós temos no Ministério Federal duas preocupações. A primeira é essa que o Luiz Cláudio vai falar, que é o problema de uma perícia que constatou o pagamento de forma indevida que está sendo justificado. Como nós não recebemos essa justificativa ainda, apesar de parecer que ela já existe, por isso que o Luiz Cláudio vai falar esse ponto. Vejam, tem se falado muito, às vezes na imprensa, desvio de 30 milhões, desvio de... Não, o que nós não apuramos isso. O que foi apurado foi o pagamento, por enquanto, injustificado de 1,8 milhão, um pouco mais, que está se justificando. Eu tenho evitado até usar o termo de falar de desvio de recursos, porque não foi isso que foi constatado. Foi constatada uma divergência que nós estamos tentando justificar. Se não for justificada, será proposta uma ação de improbidade, se for constatado que ela realmente ocorreu. Então é só isso que ele vai expor, e depois nós entramos nos outros. Eu comecei a acompanhar esse procedimento em 2007, a pedido do Dr. Jefferson, e nesse período nós estivemos aqui em Marília em duas ocasiões para acompanhar a evolução da obra. Uma em junho ou julho de 2007 e outra nesse período de 2009. Nas duas vezes nós percorremos todo o trecho que tinha sido executado, e com relação à execução física, nós não verificamos nada que tivesse irregular com relação ao projeto ou em relação ao pagamento. O que estava previsto nos projetos executivos estavam executados no local e estavam sendo pagos. Nós verificamos alguns descompassos em pagamento com relação a itens específicos do contrato, com relação ao canteiro de obras, que foi forma que foi a prefeitura previu o pagamento, que era diferente, que a gente não concordava, e por isso foi colocado nos projetos que ainda não tinham sido entregues e em material que tinha sido colocado em estoque, que na época, em 2007, a gente já questionava que esse material estava em estoque, estava em poder da construtora e poderia ser retirado
a qualquer momento. Nós verificamos isso em 2007. Em 2009, quando retornamos, nós refizemos o cálculo em relação ao novo andamento da obra, sobre o que estava executado, sobre o que ainda existia estoque, sobre o que ainda estava em descompasso com os pagamentos, e chegamos nessa época a esse valor que o Dr. Jefferson passou de aproximadamente 1.800.000.